Olá amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no mês de julho, né? Segundo semestre de 2022, um ano extremamente importante para o país. Eu sempre lembro o seguinte, o Império Romano durou mais de 500 anos, durou de 30 a.C. a 476 depois de Cristo. E ele acabou se esvaindo por meio da corrupção dos grandes imperadores, terminando lá com Constantino em Bizâncio, hoje a atual Turquia e Istambul. Então, na verdade, o Brasil também está passando por esse processo. Nós temos, neste ano de 2022, a eleição que vai definir o futuro desse país. E o futuro desse país não pode ser entregue a quem já nos roubou e mostrou que não tem caráter para lidar um povo que precisa de democracia, de liberdade e de desenvolvimento econômico, social, com justiça social. Então, vamos pensar muito bem em outubro, porque nós estaremos definindo o futuro das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, deste país tão maravilhoso que é o Brasil, com tantos recursos, com tanta capacidade, tanto potencial, que já poderia ser há muito tempo líder mundial do agronegócio, líder mundial de alimentos e líder mundial do ponto de vista econômico. Nós somos hoje a 10ª economia e temos condições de ser a primeira economia no mundo, desde que nós possamos, daqui para frente, tirar os safados, os políticos, aqueles que só pensam em si e no seu grupo e não pensam no Brasil. Bom, vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento, como sempre, é tradição aqui, falando sobre contabilidade, no Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, Juliano, obrigado pela tua presença aqui, estava com saudade do amigo, né, tia? Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com vocês, né, esclarecendo para o empresário algumas situações aí, tentando tornar simples algumas situações que são complexas dentro da legislação, né, e dentro da rotina empresarial. Perfeito. E nós sabemos, a partir da pandemia, no começo de 2020, nós tivemos um processo todo de mudança das relações trabalhistas, nas relações empresariais. E o home office, o teletrabalho, acabou se projetando. Hoje é uma coisa normal, não é isso? É verdade. Mesmo antes disso, né, a economia de plataforma impactou muito no mercado de trabalho, na medida em que esses funcionários desta plataforma, na medida em que não precisam estar presentes fisicamente no estabelecimento, e muitas vezes essas plataformas nem estabelecimento possuem, né? Então, demandou essa adequação legislativa que veio lá em 2017, veio antes da pandemia. No entanto, sempre teve um processo de adaptação disso, porque quem confere o sentido à norma é o juiz do trabalho no aspecto trabalhista. Ele diz o direito, né? O juiz hoje ele não é mais, como se dizia lá na época da Revolução Francesa, não é a boca da lei, né? Hoje ele diz o direito, ele interpreta, né? Ele cria muita coisa. Então, esse processo de adaptação, de conformação da norma à jurisprudência, demanda um certo tempo. Então, esses são os cuidados que o empresário precisa ter na rotina empresarial sobre esses aspectos, porque o que é comum em um termo se dizer, por ele ser um termo utilizado, muitas vezes não é o adequado dentro do contrato e dentro do sistema legal. Por exemplo, o home office, ele não é legislado. O que foi legislado é o teletrabalho. Com o advento da pandemia em 2020, a política de restrição social, aí se tornou também necessário adequar o aspecto do home office, que é aquele funcionário que não trabalha com meios eletrônicos, que é a condição para o teletrabalho. Então, nós temos hoje uma legislação que prevê o teletrabalho, que é o quê? É aquele trabalho onde tu usas um meio de informação, um meio tecnológico para prestar o teu trabalho. Esse sim é dispensado o controle de jornada, ou seja, o funcionário ele pode exercer a jornada conforme bem lhe prouver dentro dessa sistemática legal do teletrabalho. O que não é contemplado, por exemplo, no home office, aonde pode uma costureira trabalhar na sua residência.
ser dispensada do trabalho físico, mas isso não é um teletrabalho. Isso é um home office, é um contrato atípico, onde tu necessitas ainda do controle de jornada. Então, tu vejas que chega o empresário lá no RH e eu gostaria de contratar um funcionário para trabalhar em regime home office. Então, dispenso do controle de jornada, não dispenso. Então, os termos da lei, eles têm que ser vistos com base na jurisprudência sobre aquele tema. Então, o contrato de trabalho é um negócio jurídico que quase sempre é imperfeito por causa da execução do contrato. Por exemplo, quando se diz que o funcionário não possui controle de jornada no teletrabalho, esse controle não pode ser feito, porque se for feito o controle, o controlado ele está. Então, ele dispensa o controle de jornada. Se eu digo que eu dispenso o controle de jornada, eu não posso controlar essa jornada. Então, esvazia o meu direito que eu estabeleci no documento jurídico, porque a execução daquela cláusula não foi cumprida pelo empregador. Então, a execução do contrato de trabalho é o que determina qual contrato existe de fato. Então, dentro de uma lógica de princípios trabalhistas, o fato, o princípio da verdade real, ele é uma primazia para que se enquadre no regime geral, que é o regime da CLT, é o regime do controle de jornada. A gente tem, por exemplo, o aspecto do sobreaviso, que é uma espécie de jornada que o funcionário trabalha na sua casa. Na verdade, ele não trabalha, ele fica em sobreaviso. Fica à disposição. Fica à disposição. Isso já é uma previsão antiga, antes mesmo da reforma, que previa o quê? O funcionário fica na sua residência, quando necessita, em algumas atividades onde tu prescinde aí de plantões para abrir um elevador que ficou preso, um plantão médico, alguma coisa nesse sentido, o prestador de serviço, o colaborador, ele fica na sua residência. E quando é necessário, ele vai lá e faz o serviço e depois volta e permanece no sistema de sobreaviso. Então, todos esses tipos contratuais possuem uma execução própria, o que deve ter a devida competência do empresário em adequá-lo conforme a sua necessidade. Então, eu estou trazendo para o telespectador hoje essa situação, buscando fazer com que o empresário se capacite dentro desses aspectos legais e contábeis para que não crie passivos ocultos na sua empresa, que é fazer um contrato imaginando que ele é o adequado ou mais econômico, quando a necessidade da sua empresa demanda uma outra forma de contrato para prestar aquele mesmo serviço. Então, essa o aspecto principal que a gente vem observando dentro das demandas empresariais em razão da mudança do contrato de trabalho pela economia de plataforma e política social de restrição. Então, o teletrabalho é uma espécie de trabalho onde se utiliza os meios de informação, os meios de telecomunicação, de tecnológicos... para transmissão, né? De transmissão, exatamente. Nós temos hoje as clínicas virtuais, é uma espécie de teletrabalho. Nós temos hoje esses funcionários de plataforma, Uber, iFood, aonde os gerentes e os funcionários das plataformas ficam nas suas residências procedendo no respectivas pesquisas, respectivos feedbacks para os colaboradores externos. A gente tem uma demanda hoje de uma legislação para esses motoristas, né, e para esses entregadores, que é uma situação, uma tendência aí dos próximos anos que se regule isso. Vamos ver como vai se comportar o mercado a partir dessa regulação. Esperamos que não haja um esvaziamento do investimento dessas empresas no Brasil em razão dessa regulação.
o que também é algo que preocupa muito o mercado, né? No entanto, é importante prestar atenção sobre justamente o que aplicar dentro dessa interpretação trabalhista em razão da norma. Perfeito. Então, é isso. Então, obrigado pela... Eu achei muito... Eu quase nem interrompi, porque o Juliano tem digamos, essa primazia, né, de esclarecer muito bem esse assunto que muitas vezes são complicados, né? Então, eu acho que ficou muito bem clara a tua mensagem, né? Nesse fenômeno que aconteceu aí, que realmente veio para ficar, algo que veio para ficar e que veio mudar as relações de trabalho, né, entre o funcionário e entre as suas empresas. As empresas estão se adaptando cada vez mais e nós também, do nosso lado, também temos que nos adaptar, porque é uma coisa que, como diz, veio para ficar e é uma nova forma de relação trabalhista, né? Obrigado, verdade. Juliano, pela tua Eu que presença. agradeço. Um abraço aí para todos os telespectadores e, sim que for necessário, até a próxima, estaremos aí. Muito bem, obrigado. Olá, viver uma vida digna e honrada. Quem não quer? Lembre-se, por mais difícil que sejam teus dias, há como transformá-los em dias gloriosos e saudáveis. No livro Do Monturo Deus Ergue um Vencedor, o autor relaciona ações necessárias para ser gigante neste mundo de Deus. Entre elas, a capacitação e a motivação. Sim, ser capaz, ter conhecimento, porém, não é tudo. Precisamos estar motivados do fundo da alma para cada dia desejar fazer o melhor, sair do ponto mais baixo para alcançar o pódio. O segredo para uma vida abençoada é, primeiro, buscar no divino a paz interior, que é espiritual, e desenvolver a arte do relacionamento cordial, afetuoso. Tudo isso é a base. O mais te será acrescentado. Salomão, o homem mais rico do mundo, agiu assim. Faça o que tem que ser feito e nada mais. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, eu estou com a Maria Isabel Pereira da Costa, tenho muita honra de receber aqui ela, que é advogada, juíza de direito, professora, empresária e agora escritora também, né? Porque ela está lançando um livro, Persistência, o segredo de uma vida. E eu estou recebendo aqui o convite do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS, e da editora Free Press, né, que tenho o prazer de convidar para o lançamento desse livro, que é o Persistência, o segredo de uma vida, da Maria Isabel Pereira da Costa. Vai acontecer neste dia 8 de julho, às 17h30, lá no Espaço Cultural do IARGS. Fica ali na Borda de Medeiros, na descida, ali 1126, bem no Centro Histórico de Porto Alegre. Maria Isabel, muita honra te receber aqui. Juíza, advogada, professora e empresária. E agora escritora, né? Pois é. Silvio, bom dia aos ouvintes. A honra é toda minha de ser recebida aqui, né? Porque a relação humana vive da comunicação. É verdade. Né? Vive da comunicação, do relacionamento, né? Isso que a comunicação é uma parceira que anda com a persistência, né? De mão dada, de mão dada. O que te levou a escrever sobre esse fator importante, fundamental, né? Que é, digamos assim, da própria existência humana, que é a qualidade de ser persistente, persistência para prosseguir. O que te levou a... Acho que foi a própria vida que me levou a isso, mas assim, a escrever, a vida levou à persistência, mas a escrever... Pessoas assim me diziam, tu deve escrever, não sei o que. Eu digo, não, mas eu sou da área do direito, até tenho um ou outro livro do direito, né? Que são técnicos, que é bem diferente. Eu sou da área do direito, escrever sobre literatura
não é bem meu, eu pensava assim, né? Mas daí começaram, inclusive uma colega sua, a Terezinha Tarcitano, que é a nossa assessora de imprensa do IARGS, ela já vinha me dizendo há uns 3 anos, né? Ah, tem que escrever, tem que escrever. Outras pessoas também me diziam, e eu pensava, não, deixa assim, deixa eu ficar advogando e tal. Mas aí um dia eu fui num programa de TV, né? E o presidente lá da rede de TV pediu para eu ir antes para que ele pudesse me conhecer. E aí começamos a conversar e tal, ele me perguntando algumas coisas, eu falei 1 ou 2 histórias lá para ele e ele disse, mas isso dá um livro ou um filme. Aí eu fiquei pensando, os que me conheciam, talvez por amizade, mas ele não me conhecia e está dizendo, então na mesma então eu vou pensar sobre isso, né? E aí o título do livro foi bem interessante a forma que surgiu, porque daí, quem sabe eu faço, né? E aí quando eu estava na academia, com a minha personal, que era outra que vivia dizendo, tu deve escrever, não sei o quê. Aí ela estava lá me mudando os exercícios aquele dia e colocou mais peso, aquele aparelho chama voador, que tu puxa assim, né? Isso, é. E ela colocou mais peso. Ela disse assim, vamos fazer 3 séries de 15. Eu fiz a primeira, quase me arrebentei, aquilo estava forte demais. Aí quando eu fui fazer a segunda, ela disse assim, então vamos fazer só 10 em vez de 15. Aí eu disse, não senhora, eu começo uma coisa, eu termino. E fui me arrebentando. Aí quando eu estava fazendo exercício, eu pensei, não, mas o nome disso que eu estou fazendo é persistência. E aí, a vida toda eu também fui persistente, então tá aí o título. Ela vivia esse título, tá aí o título. Então o livro vai ser Persistência, o Segredo de uma Vida. Ela correu lá, pegou um papel para anotar, para não esquecer, né? Então esse aí surgiu assim na prática, o título surgiu ali, exercendo a tal persistência, né? E aí saiu, daí comecei a escrever. Aí pensei que ia ser muito difícil, como é que vai ser isso, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou escrevendo. Depois de escrito, eu vou ver como é que eu vou dividir capítulos, como é que eu vou estruturar e tal. Mas eu fiquei surpresa, porque quando eu sentei na frente do computador e coloquei esse título ali, não me faltou assunto, nunca. Claro, eu escrevi nos intervalos do trabalho, porque eu advogo, né? E eu sou daquelas que acorda às 7 da manhã, tomo meu café lá e já começo a trabalhar e paro às 18. Que maravilha. Se não tiver agenda, porque se estiver sobrando coisa na agenda, eu sigo até a hora que precisar ter na agenda do dia, né? Porque eu acho assim, se tu... Eu era juíza antes, sou juíza aposentada, né? E aí, o primeiro dia que eu recebia um cliente lá assinando uma procuração, eu olhei aquela pessoinha ali assinando inocentemente aquilo com aquele monte de poderes que dá para um advogado, né? E aquilo me deu um frio no estômago, uma coisinha no coração, pensando, meu Deus, que responsabilidade advogar, porque eu via o direito pelo lado da juíza, né? E da professora. Aí, quando eu vi aquela cena, me deu aquela coisa assim, meu Deus do céu, que responsabilidade, como a gente tem que ser sério para fazer isso. Porque na vida eu sempre pensei assim, que a gente veio para cá para aprender a viver melhor, mas que a gente tem um comando superior e que o que a gente fizer da vida da gente, um dia a gente vai ter que pelo menos refletir sobre isso, né? E quando eu vi aquela pessoa fazendo aquela procuração, eu digo, nossa... Se Deus coloca a gente numa posição de poder fazer alguma coisa que é essencial para a vida de outro ser humano, a responsabilidade tem que ser muito grande, porque senão a gente não vai estar cumprindo essa missão, né? Mas aí, eu sempre aprendi também na minha casa, com os meus pais, né, que sempre foram muito de ensinar princípios e valores e tal. E uma das coisas eles sempre disseram, né, que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. A empatia, né? A empatia. E não só para empatia, mas para fazer a justiça, porque é difícil conceituar a palavra justiça, mas não é difícil de entender se tu te colocar no lugar do outro, porque o que tu achar que é bom para ti, com certeza é bom para o outro e não vai ser injusto, né? Então, por conta disso, por que eu estava dizendo isso? Por que eu escrevi só nos intervalos? Porque se eu recebo aquela procuração e paro para fazer outra atividade, deixo, de alguma forma, não trabalhar 100% para aquele cliente, porque eu resolvi escrever um livro, eu não vou estar cumprindo.
né? Vai ser sem sentido aquela responsabilidade, aquela entrega que ele fez para mim. Então, aí na hora de escrever tinha que ser sábados e domingos, depois que a agenda estava cumprida, né? E aí comecei a escrever e não faltou assunto até terminar o livro. Então, assim surgiu. Quantas páginas tem esse livro? 175. É um livro assim, muito bom do ponto de vista de tamanho, né? De tamanho, né? Não é muito grande para a gente não se assustar para ler, né? Porque todo mundo tem muita coisa para fazer. E também não é tão pequeno que não tenha... Eu vou te falar de uma coisa que é a questão da justiça, e eu acho importante, eu até tenho muita curiosidade para ler o teu livro, né? Porque essas coisas que nos trazem ensinamentos, né? Para viver melhor e tal, como tu disseste. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Então, a justiça vem em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado. Então, eu acho importante esse tipo de abordagem que tu faz, né? Eu também trabalho muito nessa área, porque as pessoas estão precisando cada vez mais disso aí. Nós estamos num mundo em que os valores que nós prezamos, que os valores são valores espirituais, estão sendo muito combatidos, né? São Jerônimo fez uma carta às Pérsias, ele dizia o seguinte, que é muito difícil a gente lidar num mundo em que temos que sobreviver pisando em cobras e escorpiões. Então, é complicado. Então, sempre tem um norte a gente a seguir, e eu acho importante que o livro, de certa maneira, te dá uma luz nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. A gente tem que ter princípios, a gente tem que ter valores, e a gente não pode desvirtuar desses valores e deixar o que é importante, né? Porque tudo é importante na vida. Eu não sou daquelas pessoas, eu não gosto de dinheiro. Eu gosto, mas só que ele tem que entrar pela porta da frente. À luz do dia, onde qualquer pessoa que queira saber como é que ele entrou, saiba que foi pela porta da frente, que senhor do que dinheiro, teve não causa. Escravo do dinheiro. Exatamente. Então, a gente tem que ter valores acima disso, até para poder governar o dinheiro. Não é só governar a vida. Ser governado por ele. Exatamente. E esses valores, assim, eu acho que a raiz de todo valor foi ensinada para nós todos pelo tão amado e conhecido Jesus Cristo. Ele nos disse, ele falou isso, que tu ame o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ele foi que disse isso. E se tu fizer isso, tu fez tudo. Aí eu não preciso correr atrás, porque o senhor que fala bastante em filosofia e tal, né? A gente também no direito tem que ler muito. Eu convivo com a Jus Filósofa em casa, que é a Luciana, né? Então, Um beijo para a Luciana. A Luciana e o teu outro filho, o Marcelo. Muito orgulho daqueles dois meus filhos. Nossa, tenho muito orgulho e de todas as coisas da vida que me aconteceram. E é tão bom vocês eles trabalham juntos, né? Trabalhamos juntos e o mais interessante, a gente mora também na mesma torre do mesmo prédio. Eu fico lá no 21, o Marcelo no 19, a Luciana no 17. Que então, legal. quando a gente quer tomar um café... almoçar ou coisa assim, é só... Esses dias até o filho do Marcelo estava lá com um problema de gripe, ele subiu lá para ver se... De alergia, subiu lá para ver se tinha um antialérgico. Né? E a vó, por favor, vó, que legal. Vó, né? exatamente. Legal. Aliás, tu falaste de uma coisa assim, a empresa de vocês é familiar. No Brasil, hoje, só um dado assim, interessante, segundo os últimos dados do IBGE, 90% das empresas, as milhares de empresas que temos aí, são familiares, né? E de 75% dessas empresas, se não forem bem conduzidas no processo de sucessão e tal, elas acabam sucumbindo, né? Mas 25% delas sobrevivem e se tornam grandes empresas a partir desta ação, né? Desta ação familiar, desse conjunto de ações, dessa união da família. Exatamente. A família, as primeiras coisas, eu fui professora muito tempo na faculdade, né? Eu comecei, aliás, sendo professora lá no Jardim da Infância e depois fiquei muito tempo na faculdade também e dava várias disciplinas, mas a principal era Direito de Família. E a gente não se cansa de repetir que a família, isso parece um jargão, mas não é. Mas a família é a base da sociedade. Não tem como não ser. Então, por isso que é muito importante, né, a gente manter valores como esse, né? Olha, Maria Isabel, eu fico muito feliz em ter estado aqui com o nosso programa, vai estar sempre à tua disposição, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que nós temos uma obrigação de passar esses valores para a geração que vem aí, para os nossos filhos, nossos netos. Tem quantos netos?
4 netos. 4 netos, eu tenho 3. É. Então, na verdade, assim, eu acho que... Um deles já está em Portugal fazendo mestrado. Que maravilha. O filho da Luciana. O filho da Luciana, que legal, que maravilha. Então, eu acho importante, é uma obrigação que nós temos, né? Dai e dar-se-vos-á, é um princípio bíblico também. Então, tudo aquilo que tu doa para a pessoa, sobretudo esses valores, transmitir esses valores, você reforça em si. Né? Você tem uma vida mais tranquila, um estilo de vida saudável. E eu acho que esse livro da Maria Isabela aí, você que vai lá no dia 8 agora, dia 8 de julho, lá no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na Borges de Medeiros, 1127, a partir das 17h30, porque eu tenho a certeza que a leitura desse livro também vai ser um guia, né? Ser uma luz para que você tenha uma caminhada mais feliz, mais iluminada na sua vida e fazer sempre o bem. Que o bem, quem faz o bem, recebe o bem. Recebe o verdade? bem. O que a gente planta, a gente colhe. É. Eu só queria acrescentar aí que o dia 8 de julho é o meu aniversário. Opa! Então, Então tem duas coisas para comemorar. Uma comemoração especial. Que legal, que maravilha. Então, eu depois estarei lá, embora tenha compromisso mais tarde na TV, mas eu estarei lá com certeza, com muita honra. Parabéns pelo livro e tenho a certeza que será um grande sucesso. E tu vai fazer um bem para milhares de pessoas. Muito obrigada. Que assim fazendo. seja, que assim seja. Que Deus nos guie nesse caminho. Isabel. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá a todos, é uma alegria, como sempre, estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Eu escutei uma vez de um sábio, daqueles com pouco estudo, mas muita espiritualidade, que viver no passado não é inteligente. Se relembramos momentos ruins, nos remetemos a tristezas e experimentamos da impotência de não poder voltar atrás e fazer novamente. Da mesma forma, se rememoramos tempos bons, sofremos de saudades pretéritas. Pensar no passado é sofrer, tanto com boas ou com as más recordações. O mesmo ocorre no futuro. Eu, desde muito cedo, fiquei preso no futuro. Quem nunca esteve? É uma prisão cruel, pois cumpre-se a pena que, quando chegar em determinado momento, estaremos em situações majoradas e diferentes, o que em geral não ocorre. A prisão no futuro nos impede de desfrutar o presente. É focar no destino final sem aproveitar os benesses da viagem. O bom mesmo é viver no presente. Assim ditam as filosofias maçônicas, kardecista, budista e tantas outras. O osso é o exercício de grudar no agora, até desenvolver o hábito de permanecer 100% nele. Para quem acredita, talvez esteja aí um dos segredos da vida, que eu aprendi cultivando cabelos brancos. Uma boa semana a todos. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos recebendo aqui o nosso comentarista, o Dr. Gustavo Bernardi, que sempre traz um assunto importante na área tributária e, sobretudo, e principalmente na área do mercado imobiliário. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Temos aí parcelamentos simples, um dos assuntos, né? Entrou em vigor agora, né, Silvio? Na verdade, nós vínhamos falando disso já há algum tempo, né, dos parcelamentos das dívidas estaduais e federais. O Estado do Rio Grande do Sul viabilizou agora recentemente o parcelamento das empresas optantes pelo Simples, né, que estejam em atraso com o pagamento dos impostos estaduais desde março de 2020
até 31 de maio de 2022, se eu confirmar aqui. Na verdade, essa é uma modalidade de parcelamento facilitado que o Estado trouxe para o contribuinte, né, em que ele entra direto ali no portal do ECAC, né, e faz o seu parcelamento em até 60 meses. É um parcelamento que não existia, ele entrou em vigor agora. Não há redução de custos com relação a juros e multa, há uma regularização da situação fiscal da empresa, mas há um parcelamento em grande espectro, como a gente chama, em até 60 meses, o que não era previsto antes. Essa é uma oportunidade muito boa para as empresas que têm ICMS a recolher, diferenças de ICMS a recolher, substituição tributária a recolher, né? Ali de março de 2020 a maio de 2021, maio de 2022 agora, né, a gente pega o grosso da pandemia. Muitas empresas sofreram no varejo nesse período e realmente entraram em inadimplência e agora tem essa oportunidade de resolver a sua inadimplência com relação aos impostos estaduais, né? Importante entender que é impostos estaduais devidos de março de 2020 a 31 de maio de 2022, Silvio. Tá? Pode parcelar em até 60 vezes. Tá? E tem outras novidades também nessa área, na área pois fiscal, então, né? Eu trouxe aqui também, nós já havíamos falado aqui anteriormente, né? Mas agora entrou em vigor, então, a Lei 13.375, uma lei federal, tá? E que trouxe aqui a possibilidade da transação fiscal. Nós já tínhamos discutido isso aqui, porque a transação fiscal, os programas de regularização fiscal no Brasil sempre foram muito fechados, muito herméticos, não levavam em consideração a capacidade de pagamento da empresa, né? Esta legislação, ela permite que você abata prejuízos fiscais da empresa, inclusive contribuição social, em até 70% das dívidas de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, os prejuízos que ela acumulou no passado, né, permite que ela, então, calcule esses prejuízos. Então, essa empresa tem que ser optante pelo lucro real e venha aqui para o imposto de renda e abata ou as dívidas de imposto de renda ou o imposto de renda a pagar. Esse sistema, né, a Receita Federal criou ali dentro do ECAC dela um ícone chamado Regularize, em que você entra ali e a empresa faz automaticamente o parcelamento. A novidade desta lei, Silvio, é que ela trouxe a possibilidade de uma transação individual, ou seja, a empresa vai até o fisco e diz o seguinte: olha aqui, ó, eu devo isto, eu tenho estes imóveis, eu tenho estes precatórios, eu tenho esses direitos creditórios aqui na mesa e eu quero transacionar, né? Mercado imobiliário, a gente identifica muito o empreendedor que iniciou um loteamento, iniciou um condomínio, iniciou um prédio e, de repente, ele para com o empreendimento porque tem dívidas fiscais e ele não consegue mais tirar as certidões negativas, não consegue tirar aquela documentação que precede o habite-se e daí não consegue concluir o empreendimento. Ora, essa oportunidade agora aqui vai permitir com que este investidor chegue lá na Receita e diga o seguinte: olha só, o meu loteamento, meu condomínio tem 300 lotes. Eu vou ceder para o fisco 30 lotes para quitar essa dívida e, com isso, conseguir retomar a venda, retomar o meu empreendimento. Para mim, a novidade dentro dessa lei, que é a chamada transação individual, né, é o que há de mais interessante hoje no âmbito do direito tributário, que é a possibilidade do fisco enxergar a condição individual da empresa, enxergar a capacidade individual da empresa e fazer uma negociação formatada para aquilo que aquela empresa pode fazer, para aquilo que aquela empresa pode ofertar ao fisco. Sempre costumo dizer, Silvio, que as empresas não querem ficar devendo para o fisco. Hoje, com a informatização da economia e com a necessidade de certidões cada vez mais linkadas à atividade tributária da empresa, as empresas ficam inviabilizadas quando elas estão devendo ao fisco. Elas querem regularizar. O que faltava, e eu acho que agora essa lei trouxe, é analisar a questão individual, a capacidade individual da empresa em negociar e as suas condições de ofertar ao fisco o que interessa para o fisco. É porque, na verdade, toda empresa tem a sua característica, tem o seu potencial, né? Tem a sua forma de negociar e as suas capacidades de se estabelecer, de manter esse relacionamento com o fisco de maneira saudável. Então, é importante, né, o Dr. Gustavo Bernardi, que esse governo, o governo federal, está viabilizando
empreendimentos, né? Que em outras épocas seriam inviabilizados e acabariam sendo destruídos, né? E destruiria renda, empregos e até a questão de justiça social. Então, eu acho importante esse tipo de caminho, né? Claro, e denota, Silvio, uma outra tônica, uma outra temática, uma outra postura do fisco, né? Da União como um todo, entendendo que não... parar o contribuinte, isso, né? mesmo. Precisa, né? E de viabilizar a continuidade dos negócios, né? A gente tem visto vários empreendimentos, né? Eu estou falando do mercado imobiliário, que é onde eu atuo, vários empreendimentos descontinuados porque num determinado momento não conseguiram mais tirar as certidões negativas, não conseguiram mais prosseguir no empreendimento porque sobreveio dívidas fiscais. E à medida que o tempo ia passando, foi passando, acabaram sendo inviabilizadas total. Claro, o prejuízo só aumenta no momento em que tu para um empreendimento. Ele só aumenta, ele não diminui nunca. Doutor Gustavo Bernardi, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, porque o governo federal tem feito muitas coisas para fazer com que a economia possa se revitalizar, possamos ter o desenvolvimento econômico, viabilizando as empresas, viabilizando empregos. Temos aí uma taxa de desemprego menor nos últimos... Desde 2015 nós não tínhamos isso, né? Então é a 9,4%. E ao lado disso aí tem um esforço do governo federal de reduzir a carga tributária. Por exemplo, a questão dos impostos estaduais, que pesam sobre combustíveis, né? Que agora o estabelecimento é de 17%. Há uma grita generalizada dos governadores que não querem a redução de impostos. Eu nunca vi assim, partidos políticos quererem aumento de impostos e não redução de impostos. E aí? Na verdade, sempre foi a tônica do Brasil, né? No Brasil, os impostos nunca regrediram, sempre aumentaram, né? Queriam aumentar a arrecadação, aumentava o imposto. Quando isso reduz o imposto. Tu é economista, tu sabe, quando há uma lei da economia que fala justamente o inverso, ou seja, se você reduzir o tributo e aumentar o fluxo de comércio, tu vai arrecadar mais, né? A questão do imposto sobre combustível é interessante. O Estado do Rio Grande do Sul, agora, sexta-feira, já reduz para 6,2% o ICM do diesel, mas não reduziu o da gasolina ainda. O reflexo da redução que a gente está vendo nas bombas é a redução dos tributos federais e não dos tributos estaduais. Porque os estados, dentre eles o Rio Grande do Sul, entraram com uma lei, com uma ação no STF questionando a lei federal. Combustível, luz, se você calcular na ponta, nós pagamos hoje 33% a 45% da fatura do que nós pagamos de tributos estaduais e também federais, com base nesses dois produtos aí que a gente consome. Eu acho que entender que fazer uma reforma tributária que viabilize um maior fluxo de comércio não é reduzir a arrecadação, é aumentar a arrecadação. E viabilizar a economia, né? Quantas empresas aí não estão, como tu disseste, essa abordagem anterior a empresas que estão aqui, degoladas, muitas estão inviabilizadas por causa da alta carga tributária. Nós estamos falando de combustível, vou falar um dado pequeno aqui rapidinho. Uma grande rede de combustível aqui do estado do Rio Grande do Sul fez uma análise concreta do seu faturamento com base no varejo de combustível, né? A empresa, no varejo de combustível, arrecadava menos do que 5% do seu faturamento global. O resto ali era transporte de combustível e as lojas de conveniência dos postos. Perfeito. Ou seja, posto de gasolina, a gasolina se tornou algo que só quem ganha é o governo, ninguém mais ganha, né? Os governos estaduais, principalmente. Obrigado pela sua presença aqui, até a semana que vem. Igualmente, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Muito bem, para fechar, eu sempre digo assim, historicamente, fechar com chave de ouro o programa dessa semana, vamos conversar com a advogada especializada na área de trânsito, Roxane Ponzi. Roxane, que prazer em tê-la aqui no programa uma vez mais. Prazer é sempre meu, né, Silvio? Tu sabe que quando tu convoca, eu venho, né? A Roxane me lembra muito bem na década de 90, lá com... Como era o nome da empresa? Astran, né? Astran, isso. Eu conhecia o pai dela, o grande Paulo Ponzi, né? E a Astran exerceu um papel fundamental naquela época, né, Roxane? Sim, Silvio. Até porque, logo que entrou o Código de Trânsito, a Astran foi criada justamente para alertar, né? Foi a primeira, a mais importante empresa dessa área, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente teve franquias em outros estados e tal. Que legal. Mas isso foi muito importante no sentido de trazer para a população, primeiro, que existia a necessidade, né, e a importância de um direito de defesa para o cidadão, porque veio um código extremamente rigoroso, veio fiscalização, veio a EPTC, veio uma empresa para fazer a fiscalização, e a gente precisava do contraponto, né, justamente das pessoas que eram especializadas, e obviamente, depois, né, o meu pai era advogado, é advogado ainda, né, foi se especializando nessa área de trânsito e demonstrando para a população a importância de fazer uma boa defesa, né, quando houvesse, obviamente, autuações equivocadas. E na verdade, assim, eu sempre digo assim, o IBGE, tempo atrás, uns 2 anos, fez uma pesquisa e ele demonstrou que as empresas mais longevas, eu tenho falado isso aí no mundo, no Brasil, as empresas que duram mais estão no Rio Grande do Sul. E é muito da tradição. O Paulo Ponzi, por exemplo, Paulo Ponzi, teu pai, né? Quer dizer, atrás, o gaúcho tem muito de se apegar às coisas que ele faz, né? Então, atrás disso está o patrimônio cultural, intelectual, né? Da pessoa, da sua pessoa. Então, por isso que o Rio Grande do Sul tem a de manter as empresas por mais tempo. Empresas centenárias aqui no Rio Grande do Sul é onde mais tem no Brasil. Muito por isso, pelo apego, pela competência, pela cultura nossa de nos apegarmos às coisas nossas. E a Astran teve esse papel lá naquela década de 90, através do Paulo Ponzi. E eu acho importante, né, Roxane, porque hoje nós estamos envolvidos de tudo que é maneira no trânsito, né? Quem é que não está envolvido, né? Qual é o assunto dessa semana? Pois então, Silvio, essa semana, né, depois de... Foi fazer a conta aqui, uns 11 meses, né, daquele evento trágico que infelizmente levou a vida de 2 bombeiros, se não me engano, que foi o incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, que ficava a sede do Detran do Rio Grande do Sul. Né? Depois de 11 meses, então, veio a público o órgão de trânsito dizer o que ele iria fazer com esses processos administrativos que tinham lá dentro, que foram queimados. Né? Como que isso iria repercutir na vida daqueles cidadãos que apresentaram as suas defesas, os seus recursos, as suas indicações de condutor e que acabou sendo incinerado, né, naquele episódio lá que, enfim, como a gente disse, vitimou aí aqueles 2 bombeiros. Pois bem, né, acho que demorou muito, Silvio, especialmente porque a gente conseguiu, antes de tudo, imagina, a gente conhece a máquina pública, teve a demolição, o terreno já está limpo, já está pronto para ser comercializado, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul, e nós não tínhamos ainda uma manifestação pública, né, e específica sobre o que iria acontecer com aqueles processos. Pois bem, veio o Detran agora, em notícia, né, no próprio site, colocar, né, dizer o que ele vai fazer e colocar em prática aquela consulta que foi informado que iria ser feita à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, o Detran iria perguntar para a Procuradoria o que ele deveria fazer nessas situações, tendo em vista todas as implicações legais. Grosso modo, Silvio, quando um processo pega fogo, né, numa situação dessa, que é um caso fortuito, força maior, enfim, é como se tivesse sido uma situação de extravio de autos. Por exemplo, quando, sei lá, tem um processo, o processo se perde. E ao se perder, né, tem que ser feita a restauração de autos. No Poder Judiciário é assim. Se chama as partes, pergunta, bom, o que vocês ainda possuem de documentos aí? E nós vamos fazer uma restauração de autos. Existe um procedimento específico. E isso foi o que a própria Procuradoria-Geral do Estado determinou, que a maioria desses processos fossem restaurados e só não seriam restaurados aqueles que já tivessem sido atingidos pela prescrição ou decadência, conforme o caso. O que me chama um pouco a atenção é não só pela questão dos números, tá? Os números que o Detran divulgou, ele diz que 16.279 autos de infração serão automaticamente baixados, ou seja, 16 mil multas, né, não seguirão adiante.
mas ele fala que 13 mil notificações de imposição de penalidade serão renovadas. E aqui vem a advogada de trânsito que Como fica... é que pode isso? Pois então, como teve alteração no Código de Trânsito em 12 de abril de 2021, ou seja, antes, inclusive, do próprio incidente, o que acontece? Se criou alguns prazos decadenciais, que são prazos que não se interrompem nem suspendem, inclusive por um caso fortuito ou força maior. E essa notificação que eles estão dizendo que será reexpedida, né, novamente enviada para o cidadão para ele exercer o direito de recurso à Jari, essa notificação passou a ter um prazo de 180 dias ou 360 dias para ser, no caso... expedida pelo órgão, ou seja, o exercício desse direito, e aí sim, né, para que o cidadão possa fazer a sua defesa. O grande problema dessas notificações é que se não teve defesa anterior, todas elas já teriam decaído, o Detran não poderia fazer essa reexpedição. E eu acho que o fato de decidiu, né, politicamente, administrativamente fazer, pode ser que desemboque em várias ações judiciais no Poder Judiciário, justamente para quê? Para que seja aplicada essa nova legislação justamente para esses casos. Porque agora, no momento que vai se expedir essa notificação, aplica-se a lei que está vigendo. E a lei diz que tem um prazo de 180 ou 360 dias. Mas não apenas isso, né, Silvio? O parecer da PGE diz também que o administrador não pode abrir mão de receita. E que complicado esse argumento, né? Ou seja, tudo bem, eu não posso abrir mão de receita, não posso abrir mão de punir o cidadão, só que eu não posso querer punir o cidadão a qualquer custo, né? Eu tenho que observar esses... processo todo, né? E especialmente observar as regras do jogo, que são esses prazos processuais e prescricionais. Mas lembrando, o que o Detran disse, e isso é positivo, todos aqueles que fizeram indicação de condutor, e aqui é em torno de quase 48 mil indicações de condutor, a maioria vão ser deferidas. Só não vão ser deferidas aquelas que eles conseguiram identificar que não foi protocolada fora do prazo. E aqui também tem um outro ponto que é super importante, né, para quem está respondendo o processo de suspensão ou cassação, é que também serão renovados. E aqui, infelizmente, né, e é o meu entendimento pessoal, obviamente que o Judiciário vai ter que corroborar o meu entendimento ou do Detran, mas esses processos de suspensão que serão renovados, entendo que estariam todos eles já decaídos por força dessa nova legislação que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Isso é problema de advogado. Desculpa se eu estou sendo muito técnica aqui. Não, mas eu acho que eu acho muito bom, Roxane, tu é muito clara, tu tens uma forma muito claríssima assim, de expressar as coisas. Eu acho que foi muito bem claro, eu entendi perfeitamente, eu acho que o telespectador também, e sobretudo uma coisa que é complicado isso aí mesmo, né? Eu resumiria da seguinte maneira. Se você receber uma nova notificação do Detran de uma multa muito antiga ou de um processo de suspensão muito antigo, entendeu? Ou seja, lá de 2021, 2020, procure um profissional da sua confiança e vá ver se isso está certo ou se está errado. Porque, infelizmente, acontece no poder público também, como na iniciativa privada, aquela história assim, eu vou cobrar errado, eu vou botar no SPC de qualquer jeito. Aí, se 10% entrar na justiça, desses 10%, só 5% vai ganhar a ação, ainda assim vale mais a pena do que eu aparelhar, sei lá, todo o meu corpo aqui para fazer essa investigação prévia antes de botar no SPC. Estou dando um exemplo. Se colar, colou, né? O se colar, colou. Então, assim, saiba que pode ter algum erro aí nesse procedimento e aí procure um profissional, né, para que ele possa lhe orientar da melhor maneira possível. Roxane, assim, eu acho que foi muito bem clara e oportuna essa tua colocação aí, mas eu te perguntaria o seguinte, assim, não sei quantos milhares de transgressões de multas são, digamos assim, só em Porto Alegre, ficar em Porto Alegre. Quais as principais transgressões no trânsito que acontecem? Eu acho, Silvia, eu não tenho esse dado de forma estatística, mas as multas, as infrações que mais acontecem são as infrações de velocidade. E existe uma razão para isso, não é porque as pessoas só cometem infrações de velocidade, elas cometem várias infrações de trânsito, mas é que essa tem um fiscal em cada ponto, porque são os controladores eletrônicos. Então, a forma de flagrar essas infrações, ela é mais disseminada. E aí depois já começam aquelas outras infrações que dependem de um agente
agente de trânsito, que é o Celular, dirigir por exemplo. com o celular, manusear, segurar. Né? O falar no celular já não está colando muito, porque não é só porque as pessoas estão falando menos, né, e estão digitando e segurando mais, mas é porque essa multa de segurar e manusear, ela é mais cara que a multa de falar no celular. Né? Então, a gente brinca ainda assim, se o agente de trânsito estiver digitando, pega e põe no ouvido, porque a multa é mais barata do que se estivesse segurando. Escolhe né? a multa, que é mais escolhe barata, a multa. né? Mas, sim, tem essa, tem outra também, que é a questão da recusa e a própria embriaguez ao volante, que também eu acho que por um incentivo na fiscalização desse tipo de infração acaba acontecendo de uma forma mais efetiva. Então, mas com toda certeza disparado o excesso de velocidade, não só Porto Alegre, tá? No âmbito geral do país, como eu disse, acho que muito por conta da forma de fiscalização é que a gente tem essa preponderância. A ultrapassagem em sinal vermelho, isso aí tem... Aliás, extremamente perigoso, né? Quando se cruza o sinal vermelho, é uma infração gravíssima. E, aliás, né, quando você comete ela, os seus limites de pontos vão baixando, né? Porque é uma multa de 7 pontos, então se era 40 vai para 30, e se tomar 2, volta para 20. Sim, ela acontece também, mas como aqui, especialmente em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, não posso falar assim com tanta propriedade, né, no âmbito geral, nos municípios especialmente, a gente não tem usado aqueles equipamentos eletrônicos que é os famosos caetanos. Nós tivemos uma época em Porto Alegre, há muito tempo atrás, mas depois foi retirado. Eu realmente não sei qual foi o motivo, se é porque, enfim. Mas existe tecnologia hoje que flagra o avanço de sinal por equipamento, mas nós não temos. Então, como depende do agente de trânsito, e é uma situação muito específica, nem sempre o agente de trânsito está ali, né, na frente do cruzamento, não é uma infração que ocorre bastante, mas ela não é a principal, está longe de ser a principal. Sabe que eu acho assim, eu frequentando o trânsito, ando muito no trânsito, a gente vê que, de uma certa maneira, o motorista está um pouco mais educado, essa é a minha impressão. Mas o que eu vejo de deseducação no trânsito é o pedestre. Tá? Impressionante, as pessoas, elas vão esperar o sinal, elas esperam no meio da rua, e se tu passa com o teu sinal aberto, elas ainda te xingam. Quer dizer, é uma questão de educação, de cultura. Eu acho que nós precisamos ter uma campanha nesse sentido, né, Roxane? Sabe, Silvio, que essa questão do pedestre, existe multa, né, para pedestre no Código de Trânsito, mas ela é praticamente inexequível, porque é um valor tão baixo e custa muito caro para o órgão de trânsito tentar multar. Então, a forma que a gente tem de doutrinar esse pedestre para que ele colabore para o trânsito, para que ele não ajude a causar acidentes, é o quê? É com educação. Né? E, poxa, infelizmente no trânsito a gente tem tantos flancos, né, para atuar. Tem que atuar com o idoso, tem que atuar com o pedestre, tem que atuar com o motorista, tem que atuar com o motorista de ônibus. Tem tantas coisas que precisa trabalhar a educação, né? E não que fique esquecido, mas talvez a gente não veja com tanta frequência, né, essas campanhas que tratam do pedestre. Um exemplo, Brasília. Brasília é um lugar, por exemplo, em que os motoristas respeitam muito a faixa de pedestre, que aqui a gente chama de faixa de segurança. Não existe esse nome, né? E de segurança ela não tem nada, já começa por aí. Mas lá se respeita muito. Na minha cidade natal, de Juí, né? Da mesma maneira, lá se respeita Gramado, Canela, essas Gramado, Canela. O motorista de Porto Alegre vai para Gramado e Canela e vira um exemplo, né? Ele respeita a faixa de pedestre. Então, ali também tem o quê? Tem um outro lado do pedestre também, né? Se dirigir para a faixa, que é um lugar onde que ele pode fazer essa travessia de forma segura. Então, infelizmente, a gente constata que há um desrespeito, mas que talvez seja com a educação, com campanhas massivas, né? Eu digo assim, tipo de bitolar o cidadão, é que isso aí a gente vai poder, né, evitar esses atropelamentos, essas mortes. A gente, muito tempo atrás, a gente criou, ouvindo com relação à IPTC, de que ela multava de maneira muito volumosa e tal, só multar, queria multar e tal. Eu fiquei vendo, não sei se tu chegaste a observar, o balanço da IPTC, que saiu no Jornal do Comércio há uns 15 dias. Eu até tenho esse balanço aí. Prejuízo. Alguns milhões de reais de prejuízo da IPTC. Mas não só isso, né, Silvia? Tu pode dizer, mas é que está mal administrado. Não é uma questão de mal administração. É a mesma coisa que você... Aliás, eu ficaria preocupada se a IPTC estivesse dando lucro. Por quê? Porque ele é um órgão para quê? Para fiscalizar. Ele não é um órgão
não é para obter lucro. Então, é natural que ele seja deficitário. E tomara que um dos motivos seja porque a arrecadação com multas de trânsito tem diminuído. Porque se ela diminuiu, um dos motivos pode ser o quê? A falta de fiscalização, que é ruim para a sociedade, ok. Mas um dos motivos pode ser também, o outro motivo, a educação e o cometimento de menos infrações. E isso é positivo no sentido, né, da sociedade. Então, para mim, fico mais feliz que a EPTC esteja dando prejuízo do que dando lucro. O que significa dizer é o seguinte também, né? Tenho certeza que tu concorda, que ela pode até dar lucro, mas ela tem que, em primeiro lugar, cumprir a função social dela. Exato. Lucro ou prejuízo não é o objetivo lucro, mas se ela der lucro, tudo bem. Ela pode se tornar autossuficiente, tal, isso é uma coisa boa. Mas se não der, o grande lucro é o bem-estar da sociedade. Com toda certeza. E vou dizer acrescentaria mais ainda. Os recursos da EPTC não vêm só de multas. É uma parcela importante, mas tem taxas, tem várias outras coisas também que diz respeito da própria prefeitura, né? A única coisa que me preocupa o fato de não ter, né, de estar deficitária, é que a EPTC receba menos recursos, né, da prefeitura, por exemplo, e aí não consiga executar suas tarefas. Perfeito. Porque não tem gente, porque, enfim, não está pagando a hora extra, aquela coisa toda. Não tem recursos para se manter. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi fundamental esses esclarecimentos, é importante para nós. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento há 22 anos no ar. Tenha uma bela semana de trabalho e semana que vem um novo encontro aqui. Até lá.